Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esportes. E preste atenção, você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Entre na página aí do Sindicom, www.sindicomg.com.br. Aproveite e conheça melhor seu sindicato. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Acompanhe também as últimas informações e notícias através do Informativo Online. E vamos seguir aqui falando do Atlético, vamos continuar a falar do Guilherme aqui, que o Breno já levantou no Só Esportes, que ele entraria, né, de acordo com a entrevista que ele deu ali, só que em outra posição, Breno, praticamente seria ali no lugar do Cárdenas, possivelmente? Porque dentro do que a gente vê do time do Atlético, a única posição que fica sendo mexida e que não tem ainda uma definição enquanto o Luan não voltar, é essa posição que o Cárdenas vinha fazendo. Vinha pelo jogo só de São Paulo, né, meio tempo. Então parece que o Guilherme entraria, um acordo que ele já tinha com o Levi. Com essa situação do Prato agora, o Guilherme avança e o Cárdenas continua. Pelo que a gente viu no coletivo hoje, o time entrou bem, o time se entrosou, parece que a coisa vai engrenar. E também vai pegar um Goiás, né, que também não vai ficar totalmente atrás, não se imagina que vai ficar atrás, porque precisa da vitória. Da vitória, exatamente. Né, tá na zona de rebaixamento. O Atlético tem muito problema com times que jogam fechados. Aquele time que o Atlético tem que ir para cima, que retranca, essas coisas, isso dá sempre problema para o Atlético. E eu não acho que vai acontecer contra o Goiás. Esse seria o 7º jogo do Guilherme no Brasileirão? 7º jogo. Ele não pode... 17ª rodada, né? E o 7º jogo dele no mas tem uma cláusula contratual no contrato que o Guilherme assinou que ele não pode mesmo... Ele não poderia se transferir para time nenhum do Brasil para disputar esse brasileiro. Então, mesmo assim, ele não sairia. Pode sair só se for para o exterior, né? Que até dia 30, a janela está aberta. De agosto, Então, você, o Cruzeiro, podem tirar o cavalinho da chuva? Poderiam, né? Porque não ia ter jeito. Não tinha. Ele tem... Isso está tem uma cláusula, no contrato, né? cláusula. E outra coisa também que chamou atenção hoje foi a situação do Eric, né? Do Goiás, né? Que o Atlético falou desse nome e hoje o Eric, ele prolongou o seu contrato até 2018 com o Goiás, teve um reajuste salarial. Bom jogador. Então, não sai mais para o futebol brasileiro. Infelizmente, aí quem estava ainda imaginando que podia haver esquentar de novo essa situação de Eric e Atlético, não vai mais e só para o exterior, segundo o presidente do Goiás. Ô, Breno, e tem gente aí que acredita realmente que o Atlético tenha muitas opções aí para o lugar do Lucas Prato, que a gente já falou que está de fora da próxima partida contra o Goiás. E quem fala sobre essa qualidade aí é o goleiro Vitor. Coloca na tela pra gente. Vamos, Vitor! O Prato hoje é um jogador que tem se destacado e tem nos ajudado demais. Mas temos o Leonardo, está treinando também, está se preparando. E ano passado fomos campeões da Copa do Brasil sem um jogador de referência. Então temos essa opção também, essa possibilidade. Né? Então o time sabe jogar dessa forma também, sem um homem de referência. E nós temos aí jogadores à altura que podem substituir, temos variações de esquema que podemos utilizar para enfrentar o Goiás. E o goleiro Vitor pode falar, porque ele está ali atrás, está enxergando o jogo todo, né, Toninho? Você gosta de falar de tática e de observação, ele consegue analisar o elenco do Atlético como um todo. Consegue, eu acho que, na realidade, um goleiro é o segundo técnico. Eu penso, ainda mais dentro de campo, ele tem uma visão ampla, né? Não joga de costas, está sempre de frente. E pode ajudar a comandar, mandar uma mensagem, bola parada. É até mais fácil o massagista alguém comunicar com o Vitor para depois ele passar ao atleta. Eu acho que o Vitor, além de ser um bom caráter, eu vejo que ele é um líder. Eu não frequento os times de futebol, mas eu noto isso, a tranquilidade dele, sabe, a paciência dele, o caráter que ele passa para a gente. E meu filho, na época, trabalhou na seleção brasileira, o Vitor estava. E ele falou comigo que o Vitor, de fato, é uma pessoa ímpar, uma conduta, não só dentro de campo, como fora. E a gente comentou aqui que o Guilherme estava fazendo vai fazer agora o 7º jogo pelo Atlético. Mas será que isso faz diferença para ele? Como é que fica essa história? Ou então usaram muito isso para eu não jogar. Uma coisa ou outra. Eu posso afirmar que eu sempre tive com a cabeça aqui dentro. E, de forma alguma, jogar o 7º jogo, isso me complica ou prejudica. Senão, eu estou pendurado, senão eu já teria tomado um cartão aí, alguma oportunidade, teria ficado mais um jogo de fora. Então, para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui
disputando o título, está na liderança. Então, esse papo de sair aí é mais de fora para dentro. Mas é bom que se jogue o 7º jogo logo e pelo menos isso acabe. Será que está sendo sincero, Tony Almeida? Realmente não faz diferença? O Guilherme não planejava nenhum voo aí? Eu acho que o momento é o jogo de hoje, um exemplo, né? Esse negócio de 10 partidas que não joga, em 300 partidas jogou 120. Esse histórico para o torcedor não importa. De repente o Guilherme vai e mete 2, 3 golaços. Esses jogos que ele estava ausente, ele não teve a participação efetiva, eles não lembram. É o momento, futebol, ainda mais a torcida do Atlético, que ele pensa sempre naquela hora, no momento, hoje, né? Que é importante que o Guilherme está voltando. Essa briga que criaram entre ele e o Levi não existe. Os dois já trabalharam juntos no Cruzeiro, na época eu estava lá também. Então, eu acho que o Guilherme está coberto de razão. Ele é muito tranquilo para falar. Ele tem uma qualidade que eu acho. Ele é atento a ouvir e lento para dar resposta. Então, o erro que ele vai cometer é muito pouco. Mas, ele tem essa qualidade. Nessa coletiva, ele me chamou a atenção também que ele falou ele reagiu de uma maneira que até então ele ainda não tinha reagido. Em todas as coletivas, nessa que a gente viu aí, na íntegra, porque a gente pegou alguns pedaços. Tá. Em todas as coletivas, ele sempre fala, não sei se eu não posso garantir que eu vou ficar, não posso garantir que eu vou ficar. Ele sempre fala isso. E hoje, quando perguntaram para ele, e aí, essa titularidade, é bom ser titular? Aí ele falou, eu espero que seja a primeira de várias. Ou seja, ele já está projetando aí outros jogos, pela primeira vez ele falou em futuro no Atlético. Mas a gente esqueceu, não pode esquecer, né, Breno? Que ele chegou a tentar. Né? Ele não ficou quietinho aqui no Galo. Chegou no México, né? Ele foi lá no México, mas voltou. E não se sabe ao certo por que voltou. Exatamente, há um senão nisso, né? O que aconteceu? A gente não sabe o que Foi aconteceu. exame médico, alguma coisa? Não, e ele fala que foi cláusulas contratuais em que o Cruz Azul colocava em seu contrato que ele teria que, se tivesse alguma contusão grave, ele rescindiria o contrato ou não receberia. Um contrato de produtividade, seria isso praticamente? Mais ou menos isso, Toninho. Serginho, e desses jogos que ele atua pelo Atlético, apenas ele entrou como titular, pessoal. O resto ele entrou aí no segundo tempo, foi substituído. Isso mexe com a confiança do jogador. E o que ele entrou como titular, se não me engano, ele saiu machucado. Foi na final do Campeonato Mineiro. Primeiro jogo da final contra a Caldense, 26 de abril. Saiu lesionado nesse jogo. Então, querendo ou não, ele não tem essa segurança de titularidade dentro do Atlético. Não tem não. Tecnicamente, eu acredito que sim, né, Serginho? Mas sem dúvida. O lado físico, do condicionamento... Mas o Giovanni Augusto entrou muito bem, né, Toninho? Entrou muito bem, o cara vem fazendo cada jogo melhor, atrás de jogo. Ele jogou muito contra o Corinthians, jogou muita bola. É um jogador de um toque de bola, né? Ele não errou nada. É muito bom. Mesmo o Atlético não vencendo o jogo, ele jogou muito. Ele fez uma de Ronaldinho batendo por baixo da barreira e jogou muito contra o São Paulo também. 2 passes, 2 assistências, né? Ele é muito o Lucas bom Prato, aquela bola que ele enfiou por cima no terceiro gol, é bola de quem sabe jogar. Bola de quem sabe jogar. Bom para o Liverpool, que tem um bom elenco e tem várias dúvidas aí. É o problema que todo treinador quer, né, Não é só o Giovanni Augusto ou o Guilherme, são outras posições aí, né, são as opções também, né? O Atlético está bem servido nessa região. O que o Atlético precisa hoje, que ele não tem efetivamente, é um jogador de referência para o ataque. Que aí o Levi está começando a se preparar aí pelo jeito. O Leonardo, que hoje, inclusive, fez gol pelo time reserva na segunda parte do coletivo. O Letim, que está aqui no Facebook, sempre manda mensagem pra gente, fala aqui. Estava aqui vendo o Breno Galante falar que o Guilherme e o Levi Coupe têm uma afinidade muito boa. Pode até ser isso mesmo, porque o Guilherme é muito gente boa e profissional exemplar. Porque se fosse outro jogador, teria arrumado qualquer contusão aqui. Porque o cara vê um jogador pior que ele ser titular é brincadeira, né? Mas ali os caras estão dando conta do recado. Quem entrou no lugar do Guilherme foi o Giovanni Augusto. Eu acho que ele pode estar falando aí da situação de ter visto, por exemplo, o Cárdenas, que em nenhum momento foi relacionado, de repente pintar como titular. Mas você coloca Giovanni Augusto e Guilherme no mesmo time? Eu coloco, Serginho. Eu acho que quando tem muita qualidade é bom, né, Tony? Eu também coloco. Eu coloco Gabriel Xavier e Arrascaeta do lado. Não, eu vi hoje, alguém comentou que o time reserva, não sei quem falou comigo ali, treinou hoje com Marquinhos, Eurico, Gabriel Xavier e Arrascaeta. Poxa, esses 4 jogam em qualquer time aí, mano. Esses 4 juntos. Tá faltando a gente definir quem é titular, quem joga em cada posição, né? Porque agora o Léo até pra lateral tá indo. Outra. Daqui a pouco a gente fala disso. Porque
que agora está faltando menos de um ano. Ontem a gente mostrou que faltava um ano para o início das Olimpíadas de 2016, que o Brasil é sede no Rio de Janeiro. E tem jogador do Galo, pessoal, que tem o sonho de vestir a amarelinha e representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Roda aí! O sonho, eu sempre fico com isso na minha cabeça. Eu acho que vai ser muito importante para mim e para a seleção também conquistar esse ouro. Mas eu penso primeiro em ser convocado, né? Eu acho que a primeira fase da seleção vai ser para ver quem vai ficar dentre os convocados para jogar as Olimpíadas. Então, eu vou focado, se caso eu for chamado. Então, isso aí eu vou trabalhar bem aqui no Atlético para que eles possam ver o meu trabalho e possam me chamar. Esse aí tem chance de ir para as Olimpíadas, Breno Galante? Tem grande chance, até porque na primeira convocação ele participou, ele tem idade para isso, né? Está dentro do perfil e tem feito um campeonato, não vamos dizer excepcional, mas regular. E outra coisa, a gente vê aí, essa posição dele é muito carente, né, Sérgio? Mas o concorrente dele é o Jorge, do Flamengo, né? Aí o bicho pega. Mas eu não estou colocando como titular, vamos falar do grupo. No grupo eu acho que o nome dele é um nome sem que dúvida. pesa para estar dentro do grupo, né? Eu acho que ele tem mais experiência, até melhor do que o Jorge. O Jorge teve na seleção sub-20, foi vice-campeão e voltou para o Flamengo e assumiu a titularidade, mas é um bom jogador também. E vocês acreditam que pode surgir aí um jogador que a gente ainda não está falando e aparecer aí como grande nome para as Olimpíadas? Pode. E a gente tem vários casos que aconteceram. Tem alguém que você já viu aí jogando, Breno? Não, ainda não, mas a gente pode. Mas surge sempre. De uma hora para outra, né? Às vezes um menino, numa necessidade de um time colocar o menino entra e faz chover. Ronaldinho Gaúcho fez isso no Grêmio, na época dele. E nós ainda temos uma Taça São Paulo de Futebol Júnior, temos ainda o Campeonato Brasileiro Sub-20, tem a Copa do Brasil Sub-20. E temos um brasileiro, com a metade de um brasileiro e depois mais algumas rodadas do brasileiro antes das Olimpíadas, né? Então pode ser. Águas vão rolar, né, aqui, pessoal? Deixa só uma quer observação. ver? Vai pegar no meu pé, certeza. Uma observação. Certeza, vai. Todos os meios de comunicação disseram ontem que faltava 1 ano, 365 dias para o início, no dia 5 de agosto, das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Certo. Todos erraram. O ano que vem é bissexto. 365 eu avisei, pessoal. Fevereiro tem um dia a mais. Avisei o América, fica feliz, não é só no seu pé que ele pega, não. Aqui ele também é casca grossa. Eu tô falando com todos 29 de fevereiro. Tá bom. Só esposa. E hoje é quinta-feira, o mês está começando e você tem mais que tempo para fazer as compras de casa. Então, bora aproveitar as ofertas imperdíveis do Supermercados BH e é fácil conferir. Acesse o site www.supermercadosbh.com.br e eu não vou nem falar, né? Supermercados BH tem sempre um pertinho coladinho em você. Eu vou pro intervalo, não levanta da poltrona, 3 minutos, tô de volta.